Então, no terreno seco da história humana, brota a flor. No terreno seco da história humana, o Senhor revolve a terra e permite crescer ali o broto do qual surgirá o Cristo. Diante da desobediência de Eva, que culminou na desobediência de Adão, nós somos apresentados à obediência plena da Virgem Maria, que vem remediar, que vem sarar essa ferida antropológica, essa ferida histórica, essa ferida no coração de cada homem, de cada mulher. Se o pecado adentrou na história humana por meio de uma abertura à mentira, somente a abertura verdadeira ao amor poderia curá-la. Se, de um lado, Eva abriu a porta do pecado pela qual todos nós passamos, Maria é a nova porta pela qual adentramos ao dizer sim ao desígnio de Deus, ao desígnio de amor. Maria vem trazer com a sua existência, com a sua resposta de amor, o bálsamo para a ferida que o pecado nos trouxe ao longo de toda a história humana. Então, aqui nós já temos condições de contrapor essas duas figuras. Não que elas sejam rivais, nada disso. Mas porque elas são necessariamente complementares. A própria igreja se refere a Maria como a nova Eva. E nós vamos entender por quê nesse exato momento. Para isso, vamos lá para o livro do Gênesis, para o capítulo 3, onde nós temos o relato, aqui na construção mitológica da criação, o relato a respeito do pecado. Bom, a primeira coisa que aconteceu aqui foi que Eva foi apresentada a um diálogo muito inusitado, né? A serpente, capítulo 3 do Gênesis, era o mais astuto de todos os animais dos campos que Javé Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Interrogação. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis e não tocareis, sob pena de morte. Aí a serpente toda espertona, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Aqui já começa a distorção. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. A gente pode parar por aqui, palavra do Senhor. Interessante que Eva é apresentada a um questionamento, né? A serpente chega perguntando, o demônio chega perguntando, então é verdade que vocês não podem comer daquele fruto? Eva é colocada numa posição de dúvida. E o que é posto em dúvida ali não é a sua capacidade, mas o que é posto em dúvida é o mandamento do Senhor. O pecado de Eva, o pecado dos nossos primeiros pais, que não se limita a Eva, reside justamente no fato de colocar em xeque aquilo que o próprio Deus havia estabelecido. Reside no fato de colocar em dúvida o mandamento do Senhor e focar a resposta na sua própria percepção. Porque ela deixa de se atentar àquilo que o próprio Deus havia destinado, deixado estabelecido, e passa a confiar nos seus sentidos. E passa a confiar puramente nos seus sentidos. Na sua capacidade de percepção, no seu desejo naquele momento. E aí, como é que a gente percebe isso? Simplesmente quando a narração vai nos dizer, a mulher viu que a árvore era boa ao apetite. Meu Deus, como é que ela conseguia saber que algo era bom ao apetite só com o olhar? Como é que se você tem um prato à sua frente, como é que você sabe se ele está bom ou não se você não experimenta?
Aqui a gente já percebe o quanto a distorção do demônio na percepção humana é capaz de fazer com que nós abandonemos aquilo que Deus permitiu, que Deus direcionou, para nos fazer confiar somente em nós mesmos. Então, a mulher olha para aquele fruto, acha que está tudo bom, e por achar que está tudo bom, vai lá e come. Mas não bastando, ela, olha, toma aqui, Adão. E o Adão vai lá e come. Então, o cerne do pecado está nessa grande distorção. Eva coloca em xeque aquilo que o Senhor havia direcionado. Eva questiona o mandamento do Senhor. Eva põe em dúvida aquilo que Deus estabeleceu como certeza e passa então a confiar naquilo que ela acha a partir de uma impressão mal passada que o demônio ofereceu. Por outro lado, Maria também é posta diante de uma dúvida. Quer ver só? Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. O anjo Gabriel chega, no 6º mês de gravidez de Isabel, se apresenta e diz o seguinte, versículo 31, eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Percebe que Maria também questiona, mas diferente de Eva, ela não confia na própria percepção. Ela não confia naquilo que ela sabe, porque, objetivamente falando, ela sabia que, sendo virgem, ela não conceberia naturalmente. E ela questiona, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Mas, diferente de Eva, ela volta o cerne da sua dúvida para que seja respondida pelo Senhor. Eva acreditou mais em si do que no Senhor. Maria acreditou puramente no Senhor. Quis que ele fizesse, permitiu que ele fizesse. E não assumiu para si nenhuma responsabilidade para saber ou responder àquela dúvida que ela objetivamente não seria capaz de responder. Aqui nós já percebemos e vemos evidente a pureza do coração da Virgem Maria. A mesma pureza que vence o mundo se evidencia no momento imediato em que a anunciação acontece. No momento exato em que o Senhor se coloca diante de Maria por meio da presença do arcanjo Gabriel. E esse, ao anunciar, recebe dela o sim. Recebe o sim não porque ela percebeu algo, mas porque ela acreditou. Porque ela se confiou inteiramente ao desígnio do Senhor. O sim de Maria foi inteiramente envolto pela pureza, enquanto o sim de Eva ao pecado foi inteiramente envolto pela sua desconfiança no amor do Senhor.